E agora os destaques internacionais. A China iniciou uma guerra comercial com a União Europeia ao abrir uma investigação antidumping sobre carne suína e subprodutos importados do bloco europeu. A prática de dumping ocorre quando produtos são vendidos a preços abaixo do custo de produção. Segundo os chineses, a investigação vai focar nas importações de 2023 e avaliará possíveis danos às indústrias chinesas entre 2020 e 2023. A medida é vista como retaliação, já que recentemente a União Europeia impôs tarifas de quase 50% sobre veículos elétricos chineses. Aqui no Brasil, essa notícia repercutiu. As ações do frigorífico BRF registraram alta nesta semana diante da expectativa de que o Brasil seja beneficiado por essa investigação chinesa contra os europeus. Na terça-feira, as ações da empresa fecharam com alta de mais de 5% e esse foi um dos motivos. Vamos avançar para entender o que vem por aí nessa guerra comercial que envolve China, União Europeia e pode ter efeitos colaterais ao agro do Brasil. Recebemos o convidado, o pesquisador do INSPER Agro Global, Leandro Gílio. Gílio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia e eu te pergunto, ao abrir essa investigação antidumping, retaliar a recente decisão da União Europeia de impor tarifas a produtos chineses, a gente tem uma nova faceta da guerra comercial e ela vai ser realmente entre China e União Europeia agora? Olha, Kellen, isso daí é mais um capítulo, né, dessas restrições comerciais aí ao longo do mundo, causando aí essas perturbações de mercado, né? Se ventila aí uma questão de guerra comercial, né? Ainda não é nada estabelecido como uma guerra, como aconteceu ali entre os Estados Unidos e China, né? Que foi realmente uma guerra efetiva, né? O que ocorre agora é uma retaliação da China, né? Dado que a União Europeia elevou muito ali a taxação dos veículos elétricos, né, chineses que são importados ali para a União Europeia, e justamente a China aí veio com essa medida aí de avaliação de dumping com relação aos suínos, né? Que são ali importados da União Europeia, né? Então, a China sabe que esse também é um mercado que anda sensível, né, na Europa, até pelas questões políticas recentes, né? A gente viu recentemente essas questões dos protestos na Europa, né, dos agricultores europeus, o pessoal ali está um pouco sensível politicamente, né? Então, a China se aproveitou um pouco disso, se aproveitou também do movimento de mercado de que a China está com excesso de produção de suínos também. Então, isso aí vem tudo aí nesse bojo aí, dessa decisão da China de impor aí um pouco essa investigação, né? No caso, não é nenhuma medida efetiva ainda em termos de taxação ou de alguma retaliação com relação à União Europeia, mas aí já abriu a investigação e corre aí sim um risco de ocorrer alguma restrição aí a curto prazo. Então, como se fosse uma certa ameaça, né, digamos ainda. Dentro desse aspecto de ameaças, a gente já teve muita gente falando que há uma retaliação em função das taxas que foram impostas, como há pouco nós citamos. Mirar no setor agro é uma estratégia que os asiáticos devem continuar fazendo, na sua opinião? Devem continuar sim, porque, na verdade, esse é um setor muito estratégico para a China, né? A China tem uma política muito forte aí de segurança alimentar e o mercado de suínos, especificamente, é muito importante para a China, né? A China é o maior consumidor global aí de suínos, né? Eles têm culturalmente um consumo muito grande de suínos e... em termos de importação, a China não importa tanto assim, né? Mais ou menos uns 7 bilhões. É um mercado relevante, mas não é uma importação tão grande em termos do que eles consomem, né? E a União Europeia ali representa mais ou menos 50% aí do que eles importam no mundo, né? Então, é realmente aí relevante para a União Europeia esse mercado. E como eu falei, né? A União Europeia agora ele vive ali um momento de tensão, às vezes política, né? Alguns países ali em um momento de transição política, de eleições ali de parlamento, né? A França é um país que está sensível nesse momento e é aí um dos países que provavelmente vão ser afetados, entre eles Espanha, Dinamarca, né? Que são ali importadores de suínos, né? Então, eles, digamos assim, que eles estão se aproveitando um pouco disso justamente para tentar ali barrar um pouco dessas medidas que a União Europeia vem tratando ali com medidas protecionistas com relação a produtos chineses, né? É claro que eu acho que a China não vai exagerar muito nisso, né? Porque a China é muito pragmática em termos de negócios, né? Eu acho que eles não vão trazer aí uma coisa muito, muito forte aí para o mercado. Por que isso importa para o Brasil e para o agro do Brasil, especialmente, a gente olhar esse, digamos assim, ensaio de uma guerra comercial com essas medidas que podem ser entendidas como retaliação a essas tarifas aos produtos chineses?
Isso sempre pode ser visto como uma oportunidade, né? Com a guerra comercial que ocorreu entre Estados Unidos e China há alguns anos atrás, houve um grande impulso para as nossas exportações de soja. Isso pode, eventualmente, ser uma oportunidade aqui para o mercado de suínos do Brasil. É claro que não é o mesmo contexto, né? A China é uma grande produtora de suínos. A China recentemente, ela passou pela peste suína africana e depois a peste suína africana levou muita produção. Agora a China tem um excesso de produção, né? Um pouco diferente daquele contexto da soja, onde existia uma certa falta de soja e a importação da China foi direcionada ao Brasil, né? Então agora a China tem um certo conforto, digamos assim, para fazer isso, mas de qualquer maneira pode ser aí existir um certo direcionamento de mercado e por isso que as ações das empresas do setor aí vêm se elevando com essa expectativa de que eventualmente o Brasil se beneficie com esse processo. E aí a gente pega carona no mercado de grãos, porque se melhora o mercado de suínos, que é a proteína animal, que na verdade é alimentado basicamente por soja e milho, a gente pode ter um incremento indireto na formação de preço através dessa demanda, Gílio? Sim, aí seria via demanda nacional, né? E também a China eventualmente incrementando a produção de suínos própria, né? A produção interna deles, existe uma demanda maior por grãos brasileiros também. Interessante. A gente vai seguir muito atentos ao cenário internacional pelos efeitos colaterais que geram aqui. Muito bom contar com a sua análise, pesquisador do INSPER Agro Global. Leandro Gílio, volte sempre. Obrigado, um abraço, até logo. Até a próxima.